abriu uma grande investigação, uma ampla investigação sobre o Departamento de Esgotos Pluviais e hoje está na terceira fase desencadeando essa operação aqui na capital. Cid Martins está acompanhando e tem os detalhes agora para a gente. Bom dia, Cid. Bom dia, Escola, Carolina, bom dia, ouvintes. São 27 mandados judiciais do DEIC, uma operação da Polícia Civil que envolve 130 policiais. Aqui em Porto Alegre, eu estou na Zona Sul, no bairro Aberta dos Morros, também em Viamão e na cidade de Alvorada. A terceira fase da Operação Tormenta apura irregularidades no DEP, fraudes licitatórias, crimes contra a administração pública e, segundo o delegado Max Ritter, que vai falar conosco, investiga-se o superfaturamento em contratos de manutenção de casas de bomba e limpezas de bueiros. São alvos empresas contratadas pelo poder público, algumas de fachada, além de diretores e servidores do DEP. Os alvos aqui são 3 empresas desta terceira fase da Operação Tormenta, a sede da Cotravipa, no bairro Cristal, e uma casa onde nós estamos aqui na Zona Sul, uma casa que é de um ex-diretor do DEP que emprestou para funcionários, pessoas ligadas à Cotravipa a um aluguel muito baixo. Inclusive, nessa casa, uma pessoa acaba de ser presa, Daniel Escola. Acaba de ser preso Remy Carlos da Rosa. Foi preso em flagrante por não ter registro de uma arma. Ele foi responsável por contratos da Cotravipa com o DEP, inclusive é irmão de Jorge Bittencourt, que presidiu a Cotravipa por 12 anos e também é alvo desta operação, Daniel Escola. Obrigado, Cid. Quem está chefiando essa investigação é o delegado Max Ritter, da Polícia Civil. Delegado, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por nos atender em meio à operação, né, delegado? Em meio à operação, né? A gente está aqui no meio das nossas diligências, né? Tá certo. Vocês constataram, delegado, crimes contra a administração pública como superfaturamento em contratos de manutenção de casas de bomba e limpezas de bueiros aqui em Porto Alegre. Quais são as provas, delegado, mais contundentes que vocês conseguiram recolher sobre essas irregularidades? Daniel e ouvintes, vocês sabem, desde pelo menos outubro do ano passado, nós já estamos investigando o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre com indícios fortíssimos de superfaturamento em vários, para não dizer todos, os contratos prestados por empresas contratadas e cooperativas com o Departamento de Esgotos Pluviais. Até o momento, nós já ouvimos na delegacia, desde então, cerca de 30 pessoas e temos material probatório, documental suficiente que permitiram, então, nós encadearmos essa terceira fase, dando conta de possível superfaturamento e apropriação de dinheiro público, peculato e também em corrupção passiva e ativa por ex-diretores, por servidores públicos encarregados da fiscalização dos contratos e, de outro lado, as empresas contratadas pelo DEP. Era um conluio, na verdade, né, delegado? Segundo Daniel, as investigações, servidores públicos do Departamento do Departamento de Esgotos Pluviais e a empresa que prestava o serviço. Nossas investigações estão caminhando nesse sentido. Repara que o Tribunal de Contas, a questão de poucos meses, veio a corroborar, na verdade, aquilo que as nossas investigações já nos mostravam. O superfaturamento de cerca de 10 milhões de reais, envolvendo os mais variados contratos firmados pelo DEP com diversas empresas. Uma cooperativa, de todos muito conhecida, nós não declinamos nome nesse momento, e também outras empresas prestadoras desses serviços públicos, em que há indícios de desvio ou de apropriação de pelo menos 10 milhões de reais. Serviços que seriam contratados para uma determinada finalidade e eram desviados para outra. Esses 10 milhões de reais em quanto tempo, delegado? Olha, são apontados alguns exercícios, alguns anos, pelo menos há 5 anos isso acontece. Né? E nossas investigações, então, elas se baseiam principalmente do ano passado para cá. Nós conseguimos convencer o Poder Judiciário, que nos deferiu essas 26 ordens de busca e apreensão no dia de hoje. Nós conseguimos então verificar que há indícios que esse modus operandi, essa forma de agir desses
diretores, ex-diretores, engenheiros responsáveis pela fiscalização dos contratos e também empresários, isso é algo que já vem desde, pelo menos, o exercício de 2011. E é o que nós queremos comprovar, escola e ouvintes, com essa terceira fase da operação. Nós estamos apreendendo bastante prova documental, que acreditamos nos permitirá confirmar essas nossas suspeitas, os indícios desses graves crimes, e também daí para frente, analisando essa documentação, tomarmos outras medidas de alçada da Polícia Judiciária. Delegado, até que ponto vocês identificam também a participação de partidos políticos nesse esquema, ou não identificam ainda? Porque daqui de Brasília é impossível não ler esse esquema que vocês estão encontrando e a gente identificar alguns pontos em comum com a própria Lava Jato, a participação de servidores públicos, de diretores indicados por partidos, de empresas terceirizadas. Esses componentes existem, a gente identificou também na Lava Jato. Vocês já identificaram a participação dos partidos ou não? Bom dia, Carolina. Bom dia. Sim, vocês sabem que nós da Polícia Civil, como deve ser, nós não olhamos para este ou para aquele partido político. Claro. Nós não olhamos para essa ou aquela grei partidária. Nós enfrentamos e analisamos e investigamos os fatos. Mas não há dúvidas de que, se nós considerarmos o lapso temporal, pelo menos de 2010, 2011 para cá, eventualmente, se as provas assim confirmarem, nós poderemos chegar, né, a ter como investigados e possíveis alvos agentes políticos também. Nessa manhã, Carolina, escola e ouvintes, nós, essas 26 ordens de busca e apreensão deferidas pela primeira vara criminal aqui de Porto Alegre estão sendo alvo dessa terceira fase. Ex-diretores do DEP, que, respondendo a tua pergunta, são vinculados, por exemplo, a 2 partidos políticos diferentes. Quais são eles, delegado? Poxa, escola, se eu não me equivoco, são PP, Partido Progressista. Partido Progressista e PMDB. E também empresários, servidores públicos, né, e as empresas. Há, sim, alguma semelhança com a Lava Jato, na medida em que nós conseguimos vislumbrar a possível, em tese, participação de pessoas vinculadas a certos partidos políticos, juntamente com empresários e juntamente com servidores públicos de dentro de um órgão público. Né? Aqui onde estou, na zona sul de Porto Alegre, por exemplo, no bairro Aberta dos Morros, há aquela conhecida Casa Branca. Né? A Casa Branca foi alvo da investigação do Ministério Público Estadual e da Receita Federal em 2012, e nela um diretor do DEP de então, ele morava nessa casa, que ele possuía entre as suas atribuições justamente a fiscalização desses contratos mantidos com o DEP, e ele era encarregado de licitações. Então ele licitava, ele era um engenheiro e ele possuía então assim ingerência em escolher, dentre as propostas mais vantajosas, aquela que seria contratada pelo poder público. Né? Pois bem, no dia de hoje, nós estamos aqui nessa residência, que consta no registro imobiliário no seu nome, essa residência, e nela mora um dos contratados daquela época. Um indivíduo que até pouco tempo era coordenador ou administrador ou gerente de uma das principais, se não a principal cooperativa que presta serviços dessa área para o município de Porto Alegre. Nossa. Então é como se o contratante, ele alugasse ou emprestasse a sua residência para o contratado. Sim. Há um valor... Uma clara irregularidade, né, delegado? No mínimo, uma relação íntima, né, que existe entre, poxa, eu procedo à contratação de determinada empresa para prestar serviços ao município de Porto Alegre, e, de outro lado, eu empresto ou loco a minha residência para este contratado. Uhum. É curioso que o valor que disseram que constaria como aluguel por essa mansão aqui na Zona Sul é de R$ 2.800. Com certeza, esse não é o valor de mercado, e as nossas investigações, elas haverão de
seguir esse dinheiro, né, e verificar qual é a relação existente de fato entre esses servidores públicos e esses contratados. Delegado, vamos fazer com que o nosso ouvinte entenda o tamanho dessas irregularidades que vocês constataram. 10 milhões de reais em superfaturamento nos últimos pelo menos 5 anos. Qual é o orçamento do DEP, ou o que seria possível fazer no Departamento de Esgotos Pluviais com todo esse dinheiro que foi tirado dos cofres públicos, hein? Poxa, Escola, eu não sei, te confesso, qual é o orçamento do DEP, mas o que eu posso te dizer é que, como vocês veiculam já há bastante tempo, seja o Daroit, seja os repórteres de vocês em serviços de rua, assim, eles mostram que a cidade, ela, quando chove, ela fica bastante alagada, né? O município de Porto Alegre possui 46, se eu não me engano, casas de bombas, ou na verdade eu não sei se são 46 ou são 80 e poucos, mas enfim, a verdade é que metade das casas de bombas aqui em Porto Alegre, ela não funciona. Há motores estragados, há peças estragadas, enfim, e com certeza 10 milhões de reais ajudaria em muito a pelo menos consertar ou colocar peças novas a fim de que a população não sofra com esses constantes alagamentos. Sem dúvida. Tá certo. Delegado, muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos, ao longo da programação, dar mais detalhes sobre essa investigação e sobre a operação de hoje. Delegado Max Ritter, delegado, bom dia. Bom dia, Escola. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Estamos à disposição. Muito obrigado.